Vamos ao momento da palavra, momento oportuno, importante de recebermos o alimento espiritual. Louvado seja Deus. O tema que nós vamos estudar nesta noite, a unidade da igreja. Nós vamos entender esta unidade, a necessidade desta unidade da igreja. Você vai se surpreender com o que Deus vai lhe falar nesta noite. Em João 17, no versículo 21, diz assim: a fim de que todos sejam dois. Não? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos orar a Deus. Pai amado e eterno, Deus maravilhoso, te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos, porque tu és o nosso Redentor. Tu és o nosso guia, o nosso Salvador. Tu és o bom pastor, o verdadeiro e único pastor, aquele que deste a vida por nós na cruz. Mais uma vez, meu Deus, eu quero te entregar este momento que é só teu, este momento que é o mais importante da noite, o momento em que nós recebemos o alimento santo, sagrado, o alimento espiritual. Fala aos nossos corações, projeta, Senhor Jesus, a tua mensagem em nossa mente espiritual. Alimenta-nos das tuas promessas para que tenhamos uma vida saudável e segura. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, Melissa, meus amados irmãos e irmãs, minha família espiritual. Eu quero falar hoje sobre a unidade da igreja. Eu quero que você se abra para entender a importância desta unidade e como se dá a unidade de uma igreja. Esta foi uma das grandes missões de Jesus. Jesus, quando veio a esta terra, ele veio para, acima de tudo, promover uma unidade entre ele e a sua igreja. Se nós lermos aqui novamente, ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Na verdade, o que Jesus está nos ensinando aqui, nós precisamos entender isto, é que ele está dizendo que é necessário que haja a unidade da igreja com ele. Às vezes nós falamos, a necessidade da unidade da igreja, e logo se pensa, tenho que ter unidade com o meu irmão, nós pensamos logo na unidade entre os irmãos. Mas é impossível haver unidade entre irmãos se não houver primeiro unidade da igreja com Cristo. Ele diz aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste, vamos ler de trás para frente, para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é Deus, é necessário que haja a unidade entre a igreja com Jesus. É necessário que nós tenhamos uma unidade, uma intimidade, uma unidade com o nosso Deus. Quando eu digo aqui a unidade da igreja, nós somos a igreja, diga eu sou a igreja. Então, a unidade da igreja significa a nossa unidade com Deus. Nós temos que defender aquilo que Cristo veio trazer a esta terra. Nós temos que defender a causa de Jesus, nós temos que pregar a palavra de Jesus, nós temos que ter uma vida de intimidade com Jesus para que o mundo o conheça. Você sabe que para que o mundo conheça Jesus, é necessário que haja a nossa unidade, a minha unidade e a sua unidade com Ele, porque Jesus será demonstrado ao mundo através da unidade da vida que eu e você temos com Ele. Então,
Que unidade é esta, pastor, que o Senhor quer? O Senhor quer a unidade entre nós e Ele, a sua igreja com Ele, o seu povo com Ele. Diga, eu tenho que ter unidade com o Senhor. Nós temos que ter. Então, olha como isto aqui é sério. Vamos ver aqui delicadamente, eu vou te explicar isto aqui, eu quero que você compreenda. A fim de que todos sejam um. Que todos são esses, pastor? Toda a humanidade, todas as pessoas na face da terra, todas as pessoas. Quem são esses todos? Todos não são toda a humanidade, todos são o seu povo, todos os seus filhos, a fim de que todos os seus filhos sejam um. Todos nós temos que ser um. Diga, todos nós temos que ser um. Um com quem, pastor? Com o Senhor. Olha só. E como és tu, ó Pai, em mim? Jesus, na manifestação de Filho, ele dizia, como eu e você, Pai, somos um, e eu em ti, também sejam eles, a igreja, em nós, um só. Depois disso, depois desta unidade, olha o que vem. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. Para que o mundo creia que Jesus é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Para que o mundo creia, é necessário haver unidade. A nossa unidade com Deus. Porque quando você vê guerra, quando você vê confusão, quando você vê divisão, quando você vê briga, o mundo não reconhece Jesus como o enviado de Deus. Por que há esta perturbação, estas coisas, as pessoas não conseguem discernir? Hoje é interessante, uma pessoa me dizia ontem, pastor, eu estava num local e uma moça que tem que compartilha, deixa eu usar uma palavra aqui, não compartilha da nossa fé, é uma pessoa que não é cristã e ela tinha uma tatuagem no braço, dizendo, eu tudo posso naquele que me fortalece. E esta pessoa da igreja se aproximou, estava ali na fila e disse, você é evangélica? E a pessoa disse, não, Deus me livre, não, nada disso. Então, você vê, estava ali tatuado, tudo posso naquele que me fortalece. Você olha no primeiro momento e fala, deve ser um abençoado que fez essa tatuagem. Não, senão eu não quero saber de igreja, não tenho parte com isso. A pessoa não gostou de ser comparada a um crente. Então, não é só o fato de estar numa igreja, ter uma placa de igreja, que significa que há unidade. A unidade vai além disso. Então, é necessário haver uma unidade entre nós e o Senhor, entre a sua igreja e o seu Criador, entre a noiva e o noivo. Diga, a noiva sou eu, o noivo é Jesus. Diga, tem que haver unidade. Tem que haver unidade. A Bíblia diz que ele vai vir buscar a sua noiva, ataviada de branco. Quem é a noiva? A igreja, somos nós. Quando ele diz que vai buscar a sua noiva, a sua igreja, não são as 4 paredes de um templo. É o seu povo, nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja que Jesus vem buscar nesta terra. Então, é necessário haver unidade entre nós e o Senhor. Em Efésios 2, versículo 19 a 22, diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família, para aqui um pouquinho, diga, eu sou da família de Deus. Olha como Jesus preza isto, olha como isto é importante nós sabermos que nós temos uma família. Diga, eu tenho uma família. Diga, a minha família é espiritual. Diga, eu sou da família de Deus. Tem gente que diz, pastor, eu não tenho família, ninguém é por mim. Você tem uma família. Olha, mas como cidadão dos santos, e sois da família de Deus. Diga, eu sou da família de Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra,
Olha, nós temos uma vida edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, no qual Jesus é a base, é a pedra angular. Então, nós como igreja de Jesus, estamos firmados, estamos fundamentados em Cristo Jesus. Isto é unidade. Então, nós temos unidade com Deus. O nosso espírito é um com o Espírito de Deus. O teu espírito é perfeito, o seu espírito é um com o Espírito de Deus. Versículo 21. No qual todo edifício, que somos nós, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao... Nós, amados, nós como edifício, quando nós temos uma vida bem ajustada, o que é este ajuste? É unidade. Quando temos uma vida bem ajustada com esta unidade com Cristo, temos uma vida unida com o Senhor, a Bíblia diz que nós crescemos para santuário dedicado, nós crescemos. A nossa vida espiritual cresce, a nossa vida material, a nossa vida profissional. Diga, eu tenho que ter unidade com Cristo. Diga, eu sou a igreja, eu tenho que ter unidade com meu Criador. Versículo 22. No qual também vós, juntamente estáis sendo edificados, para a habitação de Deus no... Diga, Deus habita no meu espírito. Diga, eu sou um com o Senhor. Não há grau de intimidade maior do que esse. Não há nível humano e espiritual maior do que esse. Vou lhe dizer uma coisa. O Senhor tem os seus anjos. Os anjos que contemplam a Deus de dia, de noite, adoram a Deus, exaltam a Deus. Mas a nós, a Bíblia diz que Ele é um conosco. Você já imaginou? Veja a importância de um anjo que trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar a nossa entrada, a nossa saída, como nós testemunhamos hoje a Karina Nabes, a caminho da igreja, o livramento que Deus deu a ela. Então, veja que os anjos de Deus estão trabalhando. Agora, olha o grau de intimidade. A Bíblia diz que nós somos um com o Senhor. Deus, para morar, Ele escolheu você e a mim. Não há grau, sabe, de intimidade maior do que esse. Olha, por mais que eu tenha intimidade com a minha esposa, por mais que quando nós nos casamos, nos tornamos uma só carne, somos casados, mas o nosso grau de intimidade não é do tamanho tão forte como é o grau de intimidade de Deus conosco, que Ele está dentro de nós. Está no nosso ser, nas nossas entranhas, no nosso espírito. Você é um com o Senhor. E nós temos que promover esta unidade. Nós temos que mostrar que dentro de nós há um Deus. Nós temos que deixar esse Deus sair através das nossas ações, das nossas vidas. Então, nós temos que extrair Deus através das nossas vidas e apresentar para a humanidade que nós somos um com o Senhor. Que nós temos unidade com o Criador. Isto é sério ou não é sério? Isto é importante ou não é importante? Diga, eu sou um com o Senhor. Isto é seríssimo. Todos têm que ver a nossa unidade, amados. Olha, isso tem que ser visível, isso tem que ser notório. As pessoas têm que olhar para você e têm que dizer, há luz nesta vida, há luz nesta pessoa, há luz. Um irmão um dia me disse, pastor, eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu estava num bar com um copo de cerveja, estava ali com a minha esposa, ela com um copo, eu com outro, e o bêbado levantou, e ele veio para mim e disse, teu lugar não é aqui, você é luz. O mundo tem que olhar para você e saber, quando nós estivermos em qualquer lugar errado, amados, o mundo vai sinalizar para você. O Espírito que é um com você vai te dizer, sai daqui porque esse não é o teu lugar. Quando você quiser se desviar para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir uma voz que é o Espírito que é um com você, que é unido com você, te dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não desvia para a direita, nem para a esquerda, porque eu sou contigo. Amado, esta é a nossa unidade com Deus. Temos que ter esse grau de unidade, sabe? Esta vida íntima, Deus requer isso de nós. Porque isso gera crescimento, isso vai fortalecer, vai nos fazer subir nesses degraus desta grande reforma que já iniciou em nossas vidas no dia 1º de janeiro de 2013. Quem está compreendendo?
Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Paulo diz, olha, você tem que andar de modo digno da vocação que você foi chamado. Nós fomos chamados para viver por graça. Fomos chamados para andarmos num pacto de melhores e superiores promessas. A nossa vocação, o nosso chamado, a nossa vocação é para apresentar a Jesus para a humanidade. Ele mesmo disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, e é no Espírito Santo, quem crer, porque no momento que você crer, você é selado com o Espírito Santo, esse será salvo. Então é nosso dever, a nossa missão, levar Jesus para as pessoas. Quando nós falamos, nós vamos entrar na TV, meu irmão, não ignore os desígnios de Deus, não seja infiel à visão celestial. Deus tem imprimido isso, Deus tem me falado isso. Ricardo, não seja omisso à visão celestial. Eu quero dizer, não podemos ser omissos à visão que Deus tem dado, a nosso chamado, a nossa vocação. Digo, o meu chamado, a minha vocação é anunciar a Cristo. Meus irmãos, eu estava hoje aqui na igreja. Eu não sei quem foi que entrou na sala. Não sei se foi o diácono Luiz que entrou. Eu estava de joelhos e orando e falando a Deus. Eu sei que alguém entrou, eu vi um barulho, depois eu não consegui ver quem era. E eu estava ali orando, estava no meu momento com Deus. E eu comecei a pensar, Senhor, eu estava com uma folha dos patrocinadores, das pessoas que vão nos ajudar com o programa de TV. E eu fiquei imaginando, falei, Senhor, esta pessoa que está contribuindo com R$10 para este projeto, esta pessoa não tem noção do benefício que está fazendo. Isto é o ID de Jesus. Sabe que alguém que está tentando se matar, que está se drogando, alguém que está pensando em morte, pensando no suicídio, pensando em tomar veneno, pensando em dar cabo da vida, de repente ouvir uma voz dizendo, ei, você é um abençoado, mais que vencedor. Sou o pastor Ricardo Rocha, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O Senhor te ama, o Senhor tem um plano para a sua vida. E os R$10 que esta pessoa investiu, meu irmão, você não sabe o que você vai acumular na terra e no céu. Você não sabe o que Deus vai honrar a sua vida por causa deste atender a esta vocação e este chamado de investir no ID de Jesus. Às vezes você coloca, semeia R$10, R$15, 20, 50, você não sabe como isto vai lhe fazer bem. Você vai receber bênçãos, você vai dizer, mas de onde veio isso? Eu nunca pedi, eu nunca sonhei, eu nunca pensei. Aí Deus vai dizer, olhos não viram, ouvidos não ouviram o que eu preparei, porque você tem honrado o seu chamado, honrado a sua vocação. O nosso chamado é esse. O nosso chamado, porque nós estamos aqui todos bem, estamos felizes, estamos com a vida em perfeita vitória, em perfeita harmonia, mas a gente morrendo, amados. Pessoas que talvez eu nunca olhe nos olhos aqui na terra. Tem pessoas que talvez nunca tenham oportunidade de me dar um abraço. Mas a nossa palavra, a voz desta igreja vai chegar a estas pessoas. Este é o nosso chamado, esta é a nossa vocação. Nós não sabemos. Talvez até num antro de perdição, esta voz vai entrar e Jesus vai dizer, aqui não é o teu lugar. Aqui, sai daí, aí não é o teu lugar. Eu fico imaginando a pessoa, às vezes tramando, fazendo algo errado, liga uma TV e Deus dizendo, aí não é o teu lugar. Sai daí porque não é isso que eu tenho para a sua vida. E esta pessoa deixando tudo para seguir Jesus. Amados, nós temos que ser fiéis a este chamado de Deus. Temos que andar de modo digno, de modo apropriado. O modo digno do grego é de modo apropriado, de forma correta, uma postura cristã. Então, temos que desenvolver a nossa unidade com Deus. Pastor, como que se desenvolve a unidade com Deus? Como que um cristão vai gerar esta unidade? Nós somos unidos pelo Espírito, sou um com o Senhor. Mas eu quero viver e manifestar esta unidade, porque eu entendi. O irmão disse que eu e o Senhor somos um, que no Espírito somos unidos, que há uma unidade que ninguém pode separar. Ninguém pode tirar esta unidade. Agora, pastor, na vida diária, como é que eu vou desenvolver esta unidade? Através da palavra de Deus. Através da palavra. Em João 17, versículo 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a...
Nós vamos ter comunhão com Deus através da santificação, através da palavra da verdade. Amados, é impossível manter comunhão com Deus se não tiver a verdade. Diga, é impossível ter comunhão com Deus se não ter a verdade. Agora eu vou além. É impossível ter comunhão conosco se não tiver a verdade. Diga, sem verdade não há comunhão. Sem verdade não há. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Pastor, qual é o caminho para uma vida de comunhão com Deus? Qual é o caminho para a unidade na vida diária com Deus? Qual é o caminho? O caminho se chama a verdade, a palavra. Sem a palavra, sem a verdade, é impossível ter comunhão com Deus. Para que o mundo conheça que Ele nos enviou, é necessário a verdade. Como é que eu vou mostrar para o mundo que Jesus me enviou, que eu sou um com Ele, se eu não levar a verdade? Como que eu vou demonstrar para o mundo que eu tenho unidade com o Senhor, que eu sou um com Ele, que Jesus é o enviado de Deus que veio aqui para salvar o seu povo? Como que eu vou mostrar para o mundo se eu não levar a palavra da verdade? Então, sem a verdade, sem a palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada, meu irmão, o mundo nunca vai crer que Jesus é o Senhor. Agora, se a minha vida não expressa a verdade, se a minha vida não transmite a palavra da verdade, se a minha vida não leva a graça e a verdade para as pessoas, não vai haver libertação, transformação, não vai haver nada. Não há nada que possa libertar e transformar o ser humano além da verdade da palavra de Deus. Portanto, meu irmão, quem permite a mentira em sua vida, quebra a sua comunhão com Deus. Pastor, por que tem gente que é um com o Senhor no Espírito? Porque, entenda duas coisas. Você é um com o Senhor no Espírito, isto é uma aliança que jamais vai se quebrar. Isto aqui é eterno, ad eterno. Isto aqui é uma aliança irrevogável, irretratável, uma vez filho e filho para sempre. Não há pecado que te separe do amor de Deus. Agora, pense comigo. Se eu sou um com o Senhor, então eu tenho esta unidade com Ele. Agora, como que eu vou transmitir isto para que eu tenha uma vida plena, para que as pessoas conheçam? A minha vocação é transmitir isto. Como que eu vou transmitir isto ao ponto de eu fazer bem as pessoas e eu receber o retorno da parte de Deus? Levando a verdade. Não há nada além da palavra de Deus que possa mudar a mente de uma pessoa. Olha, quando alguém se confronta com a verdade da palavra, a pessoa se torna um ex qualquer coisa. Um ex-dependente, um ex-assassino, tudo muda. Mas pastor, isso é loucura. A verdade tem o poder de transformar. Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sabe o que é necessário para crer? É necessário a fé. E a fé, que é dom de Deus, vem pela pregação da palavra. Você recebe a palavra da verdade, ela ativa a sua fé, você crê e a sua vida é transformada. Pastor, como se dá a salvação? A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, pela graça, que é a misericórdia e amor, sois salvos. Mediante a fé que é dom de Deus. A Bíblia diz, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, como funciona? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você começa a ouvir a voz de Deus, você é ovelha. Você está na lama, você está na perdição, no pecado, no erro, no mentira e no engano. Você começa a ouvir a voz de Deus, começa a ouvir a voz, começa a ouvir a voz, começa a ouvir a voz. Neste momento que você reconhece, porque você é a ovelha reconhece a voz do pastor, você reconhece a voz. Neste momento que você reconhece, Deus te dá o dom da fé para que você creia nele e seja salvo. Olha como tudo acontece. Então, se não houver a palavra, não há salvação, porque a palavra é que ativa a fé. A palavra é que produz o ativar. O bombeiro ontem nos disse aqui na brigada de incêndio, o fogo precisa de 3 elementos para acontecer: o calor, o oxigênio e inflamar o combustível. Os 3 elementos.
Então, é isto aqui, nós precisamos, amados. Então, é a palavra é a verdade. Então, se a verdade não chegar, a salvação não chega. Se a verdade não chegar, não há mudança. Se a verdade não chegar, não tem comunhão. Se você não se abrir para a verdade, você nunca vai ter comunhão na vida diária com Deus. É salvo? É salvo. Mas vai viver uma vidinha de qualquer forma. Porque vai deixar de usufruir. João 8,44. João 8,44, temos? Apagou o telão. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Olha isso aqui, amados. Isso aqui é sério. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na... Quem jamais se firmou na verdade? O diabo. O diabo tem comunhão com Deus? Não. É o oposto. Então, onde há mentira, é o oposto à verdade. Não tem comunhão. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há... Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da... Quem é um pai da mentira? Eu e você podemos ter parte com a mentira? Se nós tivermos parte com a mentira, nós vamos estar agindo pelo diabo. Pastor, é possível um salvo agir pelo diabo? Ou se é? Com certeza. Lembra de Pedro? Jesus está indo para se crucificar, para o Monte Golgotá, está indo lá para ser crucificado, para o Monte da Caveira, está indo, e aí está começando as coisas a acontecer, estão vindo para prender Jesus, e ele começa a dizer, não, você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai, não vou deixar, você não vai morrer. Jesus diz, arreda-te, Satanás. Jesus falou para Pedro, arreda-te, Satanás. Pedro era Satanás? Não, mas aquilo que saía da boca dele era uma mentira. Ele queria negar aquilo que Jesus veio fazer. Jesus tinha uma missão. Ele queria impedir Jesus daquela missão. A mentira quer nos impedir da nossa missão. João 17,7. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Diga, a palavra de Deus é a verdade. Então, primeiro aspecto. Para desenvolver unidade, uma vida de unidade cristã diária, é necessário, para que eu tenha essa unidade, é necessário a palavra, a verdade. Ok? Outro aspecto importante, pastor, a unidade entre nós e o Senhor é produzida através da fé. Então, sem fé não há unidade. Hebreus 11, versículo 6. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, unidade, creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. De fato, diga, sem fé é impossível ter comunhão com Deus. Porque se a pessoa não tem a fé, a pessoa não crê, não tem o dom da fé, primeiro, a fé é dos eleitos. Então, se já não tem o dom da fé, não é eleito, diz a Bíblia. Então, se a pessoa não tem fé, ela vai duvidar. Por que tem um monte de gente que duvida? Porque não tem o dom da fé. A pessoa duvida de Deus. Tem gente que diz assim, se Deus existe mesmo, ele vai fazer aí. Se Deus existe mesmo, não tem fé. Se eu não ouso falar uma coisa dessa, se Deus existe mesmo, amados, quem tem o dom da fé sabe. Então, sem fé é impossível ter comunhão com Deus, porque é necessário que quem se aproxima creia que Ele existe. Então, quem não vive por fé, não crê que Ele existe, amado. Quem não vive por fé, não crê que Ele existe. Quem não vive por fé, nega a Deus e as suas ações. Se eu não vivo por fé, eu vou negar a Deus e vou negar as suas ações. Agora, vamos entender um pouquinho. Como é o sistema religioso no nosso país? As pessoas vivem por fé ou por obras? Por obras. Você pega a igreja tradicional, vivem debaixo do rudimento, do cajado, do tacão da lei. As pessoas estão servindo a ministérios legalistas, a doutrinas de homens. Então, as pessoas estão servindo aquilo que os homens impõem, aquilo que os homens colocam. Isso não é fé. Isso é negar a Deus. Vou dizer uma coisa para você. Pegar um copo com água, com água, pôr em cima de uma TV, um pastor orar e a pessoa depois tomar água para ser curado, isso não é fé em lugar nenhum.
Isto aí é mandinga, de pai de santo, de bate-tambor, de tabaca, de qualquer lugar. Isso não é fé. Fé não é objeto para tocar, para beber. Fé é a certeza, é a forte convicção de coisas que se esperam. Fé é crer sem ver, é acreditar no que não existe. Fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, o que está acontecendo aí é o oposto à fé. Está no telão? Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha que Deus se agrada da pessoa ir para a igreja, pegar um vidrinho de óleo e dizer, eu vou passar o óleo que a pessoa vai parar de beber? Onde que tem fé nisso? Pastor, eu vou levar esse vidrinho de óleo, eu vou subir ao monte, vou fazer uma santa campanha, um santo jejum, porque aí não é sacrifício. Não é por sacrifício, não é por força, não é por obras da carne, não é por obras praticadas por nós que nós vamos manifestar a fé. A fé é um dom e este dom é ativado pela nossa boca. Então você tem que crer e confessar. Disse Paulo, eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, por isso também falamos. Então é um pacto de boca. Diga, a fé é um pacto de boca. É um pacto de confissão. Então, não é por obras da lei, amados, que se promove a fé. Gálatas 3, versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado. Diante de Deus, não é diante de mim, é diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Então, o que é a fé? A fé é crer sem ver. A fé é saber que Deus existe e que Ele pode fazer. A fé é pegar um papel com o nome da pessoa que nós pegamos aqui e mandar uma palavra e dizer, receba a cura. Isto é fé. Fé é você saber do seu problema, do seu drama, e você dizer, Senhor, eu creio que a minha vitória já chegou, eu não recebo este mal, eu sei que o mal veio por um caminho, por 7 já fugiu da minha presença, porque o Senhor determinou. Isto é fé. Fé é ter um turbilhão de situações se levantando e dizer, eu estou em perfeita vitória e harmonia, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei quem eu sou, sei que eu tenho crido, eu não duvido do que Deus pode fazer. Isto é fé. Amém? Louvado seja. Isto é fé. Fé verdadeira. Agora, quem não age assim, age contra Deus. A justiça de Deus é vivida através da fé. Romanos 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo, que somos nós justificados por Deus, viverá não é por obras, não é pelo óleo, subida de monte, jejum e tantas coisas que se faz hoje na lei. Próximo versículo. Todavia o meu justo viverá pela... Agora, olha o detalhe. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Se retroceder, quebra a comunhão diária com Deus. O que é retroceder, pastor? Se algum dia eu te der um copinho com água, um lencinho, um paninho, uma toalhinha, o chapéu do Valdomiro, uma toalhinha e não sei o quê, meu irmão, isto é retroceder. Se retroceder, não é palavras minhas. Está com a tua Bíblia aberta, abra a tua Bíblia. Se retroceder, nele não se compraz, diz o Senhor, não se alegra a minha alma. Deus não se alegra quando alguém retrocede. Deus não se alegra quando alguém quebra a comunhão. Você está numa comunhão com Deus, Deus está te honrando, você está no meio de uma luta, às vezes de uma batalha, mas Deus está te honrando. Se você retroceder, diz o Senhor, não sou eu, nele não se compraz a minha alma. Amados, esses são os elementos para viver uma vida de unidade com Deus. Deus não quer uma vida superficial. Deus não quer que você quebre, que você retroceda na unidade com Ele. Não quebre a sua unidade com Deus por qualquer razão, por qualquer motivo. Os motivos são os mais fúteis e variados que algumas pessoas utilizam para quebrar a comunhão com Deus. Hoje é muito comum as pessoas deixarem tudo referente às coisas de Deus em segundo plano. Eu quero, nesses 5 minutos finais, nas minhas considerações finais, te mostrar como se desenvolve esta unidade para ser bem-sucedido na vida diária, colocando o reino de Deus
em primeiro lugar, tendo unidade com o reino de Deus. Em João 17, versículo 14 a 16, nos diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga, eu não sou deste mundo. Diga, minha verdadeira identidade é espiritual. Diga, minha comunhão com Deus é eterna, porque eu sou um ser espiritual. Nós não somos deste mundo. Então, não fica focado neste mundo, nas questões deste mundo, nas coisas deste mundo. Versículo 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Nós não vamos sair deste mundo. Então nós temos que viver aqui, nós temos uma peregrinação. Alguns 70, alguns 50, alguns 90, alguns 20, alguns 30, alguns 110. Nossa peregrinação aqui na Terra. Não os peço que os tire do mundo, que é desse planeta, do cosmos, do grego. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Você é guardado, diga, eu sou guardado do mal. Sou guardado, tem que ter paz no coração. Próximo, 16. Eles não são do mundo, como eu não sou. Olha Jesus dizendo, eles não são do mundo como eu também não sou. Esse não é o nosso mundo, mas nossa pátria é celestial. É a Jerusalém celestial. Você está preocupado com um monte de coisa aqui? Isso aqui vai passar, vai acabar. A tua verdadeira identidade é espiritual. Amém? Versículo 17. É só até aí? Eu não sou do mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Diga, eu não sou desse mundo. Diga, eu pertenço a outro mundo, ao mundo espiritual. Diga, eu sou de Jesus. João 15, versículo 1 a 5. João 15, 1 a 5. Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto. Pastor, que loucura é essa, pastor? Pastor, que loucura é essa? Tem todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Tem ramo que está em Jesus e não dá fruto? Um monte. O que ele diz? Ele corta. Ele corta. Porque nós temos um chamado, tem que dar fruto. A árvore boa tem que produzir fruto. Ô, meu irmão, eu fico imaginando. Quem aqui tem um belo jardim, o diácono Rogério, que eu já tomei aguinha de coco lá nele. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Quem mais? Mas ninguém tem um terreninho em casa? Só você, você é privilegiado. A diaconisa Carmen tem lá um jardim bonito. A irmã Neuza. De vez em quando chega lá em casa. Chega pouco, porque a diaconisa Carmen pega a maioria. Mas chega. Irmã Neuza. Agora imagina, ela tem a plantação dela. O diácono tem a plantação dele. Aí chega lá, ele tem uma árvore no quintal para dar, ele tem um pé de acerola. Aí fica imaginando, o pé de acerola, ele chega ocupando o espaço dele pôr um carro, ocupando o espaço dele colocar uma outra árvore frutífera, e está lá o pé de acerola que não produz. Chega uma primavera, chega duas, na terceira, ele diz, peraí, esse pé de acerola está aqui há 10 anos, não produz nada? Meu nego, sai fora, dê lugar para outro, toque. Vamos plantar aqui, é o que vai dar fruto. Porque a árvore tem que produzir. Eu não quero na minha casa uma goiabeira que não dê goiaba. Eu não quero plantar na minha casa um pé de mamão para não dar mamão, uma chuchuzeira para não dar chuchu. Eu não quero. Você quer ter para você ter o que colher. Eu não quero ter um coqueiro, mas dá coco? Não, não dá coco. Só dá sujeira, só dá trabalho. Tem que podar, tem que limpar, dá formiga, tem que tacar veneno. Eu não quero. Isso eu não quero. Você tem que ter algo que dê fruto. A árvore tem que dar fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Opa! Ele cuida. Para que produza mais fruto. Este limpa é que ele cuida, tem mais comunhão, tem intimidade. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em... Isto é comunhão, amados. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo... Sabe, a ovelha não pode produzir fruto de si mesma. Se eu resolvi, vou dar fruto. Fico imaginando a pastora.
Vai dormir de noite e deita em casa, eu quero ter mais um filho. Cresce barriga. Não. Não dá. Não, se quisesse, pastor. Imagina ela lá. Não. Só Maria que concebeu pelo Espírito, que havia um propósito de Deus. Só Maria. Precisa ter uma conexão. Tem um homem com uma mulher para poder nascer uma criança. E duas mulheres, pastor, da jacaré. E homem com homem, da lobisomem. Não dá fruto, não dá. Não, porque Deus criou também o homem para estar com o homem. Homem com homem da lobisomem. Se Deus tivesse criado homem com homem, tinha que dar fruto. Alguém tinha que pegar a barriga. Porque ele diz, procriai, multiplicai, enchei a terra, homem com homem. Então ele não tinha feito Adão e Eva, tinha feito Adão e Adão. Adão e Ivo. Então, olha o que a Bíblia diz. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes. Nós não vamos poder dar frutos se nós não permanecermos em Deus. Pastor, qual que é o segredo para uma vida frutífera, uma vida abençoada, uma vida com muitos frutos, com grandes bênçãos, com grandes benefícios e grandes vitórias, que o Salmo 18:50 nos promete? Comunhão com Deus, unidade com Deus, unidade. Versículo 5, eu sou a videira, ele é a videira, amados, vós os ramos, quem permanece em mim, quem tem unidade comigo e eu nele, esse dá muito, porque sem mim, diga, sem Deus, eu não posso nada. Diga, sem unidade, eu não posso nada. Eu quero terminar dizendo, meu irmão, minha irmã, se você quer dar muitos frutos, tem que ter unidade com Deus. O reino tem que ser prioridade. Tem que ter unidade. Tem que ter unidade com a igreja, com a vida diária, a vida cristã, a fé. Sabe, tem que ter unidade com a palavra. Tem que entender esta palavra. Eu dependo de Deus. Eu acordo de manhã, eu sei que eu dependo de Deus. Eu sei. Você sabe que você ter 3 filhos na rua, os pais aqui sabem, em escola, saindo de um lado para o outro, mulher dirigindo, sabe? Meu irmão, só Deus para sustentar a tua família e guardar. Sabe que você sair de manhã, neste mundo que jaz no maligno, que gente mata por causa de um tênis, de um relógio, de um celular, que custa 200, 300 mil reais, o que é isto para uma vida? Pessoas que matam por causa de uma refeição que marcava 10 reais, 5 reais, cobrou o dobro, cobrou 10, a pessoa mete uma faca nas costas. Você sabe o que é isto? Você sair para um mundo desse, que as pessoas estão matando por nada, e você poder voltar para casa e abraçar sua família, é porque você tem um Deus que te guarda. É porque você está unido com um Deus que é poderoso, forte. Um Deus que protege a tua vida e a tua família. Você sabe, amado, que você põe um carro na rua, o risco que você corre, o risco é muito maior do que você imagina. Você põe um carro numa avenida, a probabilidade de um acidente é enorme, porque não depende de você, depende de um monte de gente. O bombeiro disse ontem aqui para nós na brigada de incêndio, se eu tenho vontade de comprar uma moto, mas eu não compro, porque não depende só de mim. Tem vários outros fatores. Amado, e quantos aqui da igreja tem moto? Se não é Deus guardar você, meu irmão, se não é Deus pôr a mão na tua vida, isso é unidade. Eu quero te dizer que na parte de Deus, Deus tem cumprido a sua parte na unidade. Cabe a nós cumprirmos a nossa. Deus tem cumprido cabalmente a parte dele nesta unidade. Cabe a nós cumprirmos a nossa parte. E eu termino sendo fiel à visão celestial com Filipenses 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas.
Meu irmão, minha irmã, este corpo de humilhação vai ser transformado num corpo glorificado. Porque o Deus que nós servimos e a qual nós estamos unidos, diz a sua palavra, tem o poder de subordinar a si todas as coisas. Nós temos que entender que nós estamos totalmente subordinados a Deus. Você pode dizer isso, diga: eu estou aqui subordinado, rendido a Deus. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga unidade. Unidade. Diga: eu tenho um chamado. Você tem um chamado, meu irmão. Você tem um chamado para mostrar Jesus para o mundo. Você tem um chamado para demonstrar que Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo, que deu a vida por você. Você tem um chamado para pregar esta palavra. Pastor, eu não sei pregar. Eu não sei. Abra a sua boca e o Senhor a encherá. Invista no evangelismo da igreja. Semeie no programa de rádio. Semeie no programa de TV. Semeie, invista na internet. Invista nos CDs. Isso é a forma de você levar Jesus. Tenha um CD sempre na sua bolsa. Quando você não souber o que falar, você diz: olha, esse CD falará por mim. Vamos mostrar ao mundo que nós temos um chamado. Não ignore a visão celestial. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, nós não vamos ignorar a visão celestial. Nós não vamos ignorar a palavra profética para o ano de 2013. Nós não vamos ignorar os teus desígnios e os teus propósitos para as nossas vidas. Tu és a videira, nós somos o ramo. E nós, como igreja e ramo, queremos a unidade contigo, pois tu és a fonte a jorrar virtude, bênçãos e vida. Sem ti, nada podemos fazer. Sem ti não temos força, não temos energia, não temos vigor, não temos nada. Por isso, Senhor, queremos produzir em nossas vidas diárias esta vida de unidade, através da sã doutrina, da verdade, da graça de Deus, através da vida da fé, através desta ligação com o reino, com este estreitamento diário com o reino. Senhor, sabemos que o Senhor já está nos limpando e que nós produziremos grandes frutos. Nós cremos na visão celestial dada a esta igreja de reforma, que subiremos os patamares, os degraus, avançaremos a um nível e a um patamar superior. Pai amado, ajuda-nos nesta caminhada. Aqueles que estão caídos, prostrados, aqueles que entraram aqui inseguros nesta noite, que agora comecem a produzir uma vida de unidade através do que têm recebido deste altar. E que comecem a partir de hoje, Deus, a ter uma nova conduta, uma nova vida, um novo patamar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.